Bom dia para todo mundo. Vamos mais um dia aqui, né, diante do nosso Senhor. Diante do nosso Senhor, estudar um pouquinho mais a palavra de Deus. Nós estamos estudando Gênesis, né? Hoje nós já estamos no versículo 10. E Gênesis tem tido um outro sentido para nós, né? Que estamos aprendendo, né? É bem profundo. Quando a gente começa a entender o peso da palavra de Deus, né? E a palavra de Deus, ela vai nos transformando, ela vai nos dando direções, ela vai nos clareando a nossa mente, né? Vai edificando o nosso espírito e por isso nós estamos comprometidas com o Senhor, né? Por isso nós estamos cada dia mais buscando e passando pelas nossas provas, passando pelos nossos desafios, cada vez mais segura, né? Nós vimos ali o testemunho da Lucimara, que mesmo ali, em meio àquele caos que ela estava passando, aquela batida que bateram no carro dela, ela teve ali paz, né? Então, é isso, minhas irmãs, que a palavra de Deus, ela vai nos proporcionando, ela vai trazendo para a nossa vida, né? A cada dia mais a segurança. Você só pode ter segurança naquele que você conhece, né? Naquele que você realmente sabe os atributos dele, sabe o caráter dele, né? E nós temos aprendido que Deus é soberano, nada sai do seu controle. E muitas vezes, né, a gente, no nosso entendimento, a gente acha que pelas nossas falhas é que o Senhor se comporta, né? Mas a gente acha que pelas nossas falhas que o Senhor se comporta, mas não. O Senhor não se comporta pelas nossas falhas, né? Ele se comporta como Deus que ele é, na essência dele, né? E muitas vezes o inimigo tem mentido para nós, né? Ele tem mentido para nós que Deus já tá cansado das nossas falhas, que Deus já tá ali de, como diz aqui o nosso português, né? O nosso linguajar, Deus já está cheio de tantas promessas que eu faço e muitas vezes eu não cumpro, né? Eu passei por essa fase. Quem que tem esse sentimento aqui? Que muitas vezes promete as coisas para Deus, né? Promete, e às vezes por alguma falha, por não conseguir mesmo, não consegue cumprir. Eu já tive esse sentimento. E, e muitas vezes o inimigo já me enganou por causa disso. Muitas vezes o inimigo já me enganou, falando que Deus. A Lohana escreveu: hoje o Davizinho foi passear no circo com a tia dele. Não vai colocar o louvor. Tá bom, obrigado por avisar, filha. Então, quem aqui já teve, irmãs? Quem já teve esse sentimento assim, não, já falei tantas vezes com Deus, Deus não, Deus não tá mais ouvindo minha oração, Deus não tá mais ouvindo o que eu tô pedindo, Deus não tá mais se preocupando comigo. Quem aqui já teve esse sentimento? Eu já passei por isso. Ó, a Lô escreveu aqui, eu tenho esse sentimento. Olha só, eu vou falar algo para vocês hoje que vai ser muito libertador, tá bom? Libertador mesmo. E eu quero que vocês guardem isso no coração de vocês. Deus, ele já perdoou os nossos pecados, certo? Eu já tive, mas antes de entender que Deus é meu Pai. Amém, Ti? Ó, vai escrevendo que eu vou orar pra gente começar o nosso estudo e eu vou passar essa informação pra vocês, tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, mais um dia nós estamos aqui diante da tua presença, pedindo ao Senhor que o Senhor continue nos ensinando, continue nos abençoando, continue nos dando sabedoria, conhecimento, para que nós possamos entender a profundeza da tua palavra, entender quem o Senhor é para nós, Pai.
Em nome de Jesus, Pai. Quantas vezes o inimigo tem tentado nos enganar, quantas vezes o inimigo tem até conseguido nos enganar. Mas, Pai, nós pedimos a Ti que o Senhor nos dê entendimento, que o Senhor esclareça para nós quem o Senhor é, que o Senhor esclareça para nós o Pai maravilhoso, soberano que o Senhor é. Pai, em nome de Jesus, colocamos esse estudo nas Tuas mãos, que o Teu Espírito Santo nos guie a toda a verdade, que o Teu Espírito Santo discirna para nós cada palavra que for falada aqui, Pai. Em nome de Jesus, não nos deixe enganadas, Pai. Não nos deixe, Senhor, enganadas pelo inimigo. Mas, Pai, por favor, revela-se para nós. Por favor, a cada palavra aqui que for ministrada, que o Senhor ensine para cada uma de nós aquilo que o Senhor deseja, aquilo que é a sua vontade. Pai, nós pedimos que o Senhor abençoe a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, guarde eles, livre-os de todo mal, livre a nossa casa do maligno, em nome de Jesus, Pai. Todo o plano que Ele planejou para nossa vida, nossa casa, nossa família, que o Senhor derrube por terra em nome de Jesus, porque nós nos submetemos ao Senhor, nós confessamos os nossos pecados diante do Senhor e por isso, Pai, nós estamos aqui querendo receber a promessa da Tua palavra, que diz que quando nós nos submetemos a Ti, o inimigo foge de nós. E é isso que nós queremos alcançar, Pai. Nós queremos que o inimigo fuja da nossa vida, que ele não ache brecha na nossa vida para poder agir, Pai. Em nome de Jesus, continue nos abençoando e nos alertando, vigiando em tudo que nós precisamos fazer. Em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas irmãs. Vou ler aqui o comentário agora. Vamos lá. Olha... A Ti falou que a Ti falou que já teve antes de entender que Deus é meu Pai. Não, Cleide, você conseguiu entrar, minha irmã, que bênção. A Cleide também falou que eu também passo por isso. A irmã Polônia falou que nunca pensou nisso. A Lucimara falou, muitas vezes, por não honrar minhas promessas, às vezes tenho até vergonha de pedir, mas ao mesmo tempo eu sei que esse sentimento não é bom, porque o Senhor sabe antes da gente pedir se vamos cumprir ou não. Ele faz porque é misericordioso e não porque merecemos. Amém. Boa, Lu, boa. Irmã Polônia, o seu microfone tá aberto, minha irmã. Você pode fechar ele, por favor? Acho que abriu sem querer. Obrigada. Irmã Cleide, também o seu microfone também tá aberto. É só clicar na tela e aí ele já fica mudinho. Irmã Cleide, você nos ouve? O seu microfone tá aberto. É só você clicar na sua tela que ele vai... E clicar no microfone que ele vai fechar. Clica na sua tela e aí clica em cima do seu microfoninho que ele fecha. Porque aí a gente não escuta os ruídos. Consegue? Isso, obrigada. Então vamos lá, minhas irmãs. Olha, vamos pensar comigo. Deus, ele é soberano, certo? Ele sabe, igual a irmã Lucimara falou aqui, ele sabe se nós vamos conseguir ou não, ele sabe se nós vamos cumprir ou não. Mas você já imaginou se Deus dependesse das nossas promessas para nos abençoar? Ele não iria nos abençoar nunca. Isso se chama graça. O Senhor, ele nos abençoa não porque nós fazemos ou deixamos de fazer, não porque nós cumprimos ou deixamos de cumprir. Então, isso é graça, isso é um favor imerecido. É um favor que Deus tem sobre as nossas vidas que nós não merecemos, mas Ele faz. Mas, Angelita, mas como que fica? Então, toda vez eu vou diante do Senhor, prometo, e eu não cumpro, como que fica isso? Como que Deus me vê? Deus, ele é tão amoroso e tão gracioso que ele é o primeiro que torce para a gente vencer todas as batalhas.
Mas muitas vezes nós não vencemos porque nós precisamos passar por algum processo. Talvez nós não estamos vencendo nessa área porque nós precisamos reconhecer quem nós somos e quem Deus é. E Ele que vai nos capacitando. Você pensa que quando você faz uma promessa, é partindo de você? É partindo de porque você quer? Não é partindo porque você quer, minha irmã. A própria palavra de Deus diz que tanto o nosso querer quanto o realizar, ele vem do Senhor. Isso está registrado na Bíblia. E vou mostrar aqui o versículo para vocês. Quem sabia disso? Que tanto o nosso querer quanto o nosso realizar, ele vem do Senhor. Então, quando você quer, quando você se move para fazer algum propósito, é o próprio Deus te movendo. Nós precisamos entender a palavra e colocar a palavra em prática na nossa vida. Olha só, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a sua boa vontade. Uau, Angelita, então esse entendimento agora muda tudo. Porque às vezes que eu falho porque muitas vezes eu estou desorganizada dentro de mim, o meu pensamento não está alinhado com a vontade de Deus, o meu comportamento não está alinhado com a vontade de Deus, os meus sentimentos não estão alinhados com a vontade de Deus, e Deus, ele moveu esse querer em mim para poder começar o processo do trabalho dele em mim. Uau! E agora? Você fica mais aliviada com isso? Não é que você não vai conseguir cumprir. Se você insistir, você vai conseguir cumprir, porque quem vai realizar através de você é o Senhor. Então, muitas vezes, a gente se frustra porque a gente acha que tudo vem de nós. Mas, minhas irmãs, olha que revelação tremenda da palavra de Deus. Eu, já que tem uma irmã muito abençoada aqui, que é a Cleide, ela é uma bênção na minha vida. Tô muito feliz por ela ter entrado aqui hoje. Ela é massagista, ontem eu fui lá com ela fazer massagem e nós conversamos sobre isso. E eu tava contando para ela, né, que quando eu comecei o meu jejum, esse de 21 dias que eu estou fazendo, e que para a honra e glória de Deus, eu estou me mantendo firme, porque o Senhor é quem está efetuando em mim o desejo de continuar e a realização. Eu reconheci isso, que por mim mesma eu não conseguia fazer. Eu comecei. A primeira vez que eu comecei, eu fiz 2 dias e não consegui e eu quebrei. Só que como eu tenho esse versículo guardado no meu coração, que eu sei que tanto o meu querer quanto o realizar, ele vem do Senhor. Ai, Angelita, mas é todo querer? Nem todos, viu, minhas irmãs? Nem todos. O querer de permanecer sem buscar o Senhor já é o querer da nossa carne. Então, nós precisamos discernir o querer que o Senhor coloca no nosso coração, o querer que vem do inimigo e o querer que é da nossa carne. Existem essas 3 áreas que precisam ser analisadas. Então, a nossa carne, ela nunca vai querer cumprir a vontade de Deus. E aí, eu comecei a primeira vez eu não consegui, quebrei, depois de 2 dias. Depois eu comecei de novo, depois de mais 2 dias eu quebrei de novo o jejum. E aí, eu fui para os pés do Senhor. Eu falei, Senhor, eu sei que esse querer vem do Senhor. Por que eu sei que esse querer vem do Senhor? Porque quando é um querer que nos aproxima de Deus, que nos aproxima da palavra, que nos aproxima da vontade de Deus, que faz bem para nós,
ele vem do Senhor. Nós precisamos analisar isso. Nós somos seres racionais. O Senhor nos deu raciocínio para a gente analisar o nosso querer, o nosso pensar, o nosso agir. Então, eu fui aos pés do Senhor e eu falei, Senhor, por mim mesma eu não vou conseguir realizar. Eu já tentei 2 vezes e não consegui, mas eu sinto que isso é uma convocação do Senhor. Eu sinto que isso é algo que o Senhor quer realizar na minha vida. O Senhor quer me dar experiências, o Senhor quer me mostrar áreas da minha vida que eu não estou enxergando. Então, Pai, eu inicio hoje aos teus pés esse jejum. E se é a tua vontade, eu vou conseguir realizar. Eu me coloco diante do Senhor. O que eu fiz aí? Confessei o meu pecado, que eu tentei por mim mesma, que eu não consegui. E aí eu fui aos pés do Senhor. Ali aconteceu o quê? Aconteceu o perdão, né? Porque às vezes eu posso ter ido ali com a minha própria força no início, mesmo que eu orei abrindo o jejum. Mas eu fui ali, às vezes, arrogante diante de Deus. O Senhor conhece o nosso coração. E aí, o Senhor, hoje, até hoje, o Senhor tem me sustentado. Amanhã eu não sei se Ele vai querer me sustentar ou não. Mas eu sei que se Ele quiser, eu vou conseguir fazer esses 21 dias. Que eu vou entregar só na segunda-feira. Entendeu, minhas irmãs? Então, escreve uma frase aí no seu coração. Todas as vezes que você chega diante do Pai, para Ele é como se fosse a primeira vez. Ele não leva em conta as nossas falhas. Nossa, Angelita, que isso? Isso é bíblico? Sim, é bíblico. Porque o Senhor, Ele já perdoou todos os nossos pecados. Os pecados que nós já cometemos, os pecados que nós estamos cometendo agora e os pecados que nós ainda vamos cometer. Ai, Angelita, mas peraí, então isso não tem sentido para mim? Então por que eu tenho que orar, que eu tenho que buscar o Senhor? Por que eu tenho que... Então eu posso viver no pecado, então eu posso viver aí de qualquer jeito. Não. Quem conhece o Senhor quer já viver aqui nessa terra a vida que nós vamos viver lá no céu. Aqui, depois que a gente chama Jesus para morar na nossa vida e reconhece Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, o nosso coração, ele é mudado. E não é a gente que muda, é o Senhor que muda o nosso coração. Ele tira aquele coração de pedra e Ele coloca um coração de carne, um coração que deseja a eternidade, um coração que deseja as coisas do Senhor. Então, se você fala que você tem o senhorio de Jesus na sua vida e você não deseja essas coisas, então você precisa de fato entregar a sua vida para Jesus, porque o sentimento daquele que pertence ao Senhor, ele deseja as coisas do céu, ele deseja as coisas do alto. Ah, Angelita, mas eu não vou ter mais nenhum desejo aqui da terra? Vai ter o desejo, porque nós ainda estamos na carne. Mas cabe a nós analisar o nosso desejo e perceber o que está vindo de Deus, o que está vindo do inimigo e o que está vindo da nossa carne. Nós somos tentadas pela concupiscência da nossa carne. Então, quando Deus, a gente realmente aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós começamos na nossa vida uma nova caminhada de santificação. O que era a santificação, Angelita? É isso que nós estamos fazendo aqui. Estudando a palavra, analisando a palavra, entendendo quem é Deus e o que Deus é para nós. Então, não tem por que mais você ficar nesse sentimento de frustração, esse sentimento de que você não consegue, porque agora você tem um entendimento mais profundo das suas falhas. Amém? Glória a Deus por isso. Podemos entrar no nosso tema de hoje, que é Gênesis capítulo 10.
capítulo 10 não, 1:10. Vamos? Olha só, vou ler alguns comentários aqui. Ó, a Fabiola escreveu: já fiquei triste por não cumprir, mas aprendi a ter a visão e propósito. O realizar e o efetuar vem do Senhor. Isso é verdade. Aleluia. Glória a Deus, Fabiola. Obrigada pelo comentário. A irmã Cleide escreveu: Deus te usou para me dizer que isso acontece e que eu vou conseguir. Amém, minha irmã. Em nome de Jesus. Vamos juntas. Vamos juntas. Vamos aprendendo juntas com o nosso Senhor. A Lucimar escreveu: a maior prova de ser convertido é não se conformar com o pecado. Exatamente, né? O pecado, ele deve ser na nossa vida um acidente, né? Uma ignorância. Mas a partir do momento, por isso que é importantíssimo a gente estudar a palavra. Porque se a gente não lê a palavra, eu só tô falando isso para vocês aqui porque eu aprendi, né? Eu aprendi já na palavra essa parte. Quando eu me sentia frustrada, quando o inimigo me enganava, quando o inimigo colocava na minha cabeça que Deus não me ouvia mais, que Deus não respondia a minha oração por causa do meu pecado. E aí, o que o inimigo estava fazendo comigo? Ele estava diminuindo Deus na minha mente. Mas quando eu entendi que Deus é soberano, que Ele já perdoou os meus pecados, os que eu já cometi, porque senão o sacrifício de Jesus, minhas irmãs, não valeu nada. Se Deus depender da nossa ação, o sacrifício de Jesus é insignificante. Mas não, o sacrifício de Jesus, ele é a nossa salvação, ele é o nosso selo, ele é o sangue que nos purificou de todo o nosso pecado. Ele nos purificou. O sangue de Jesus nos purificou de todo o pecado que nós já cometemos, que nós estamos cometendo e que nós ainda vamos cometer. A Bíblia diz isso. Aonde a Bíblia diz isso, Angelita? Ela diz em vários versículos. Se você for ver, estudar a Bíblia a fundo, né? Se você estudar a Bíblia a fundo, você vai ver que várias passagens nos diz isso. Por exemplo, lá em... Deixa eu ler aqui. Lá em Hebreus 10:14 diz assim: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O que significa isso, minhas irmãs? Porque por uma única oferta, qual que foi a oferta? A cruz, o sangue de Jesus. Ele fez o quê? Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Aqui, o sacrifício de Cristo, ele é apresentado como definitivo e eterno, cobrindo os pecados, os nossos pecados, de uma vez por todas. Então, você consegue entender a profundidade das Escrituras quando nós começamos a realmente estudar a palavra nos blinda contra a ação do maligno, né? Outro versículo que você deve ter na sua mente, no seu coração, diz assim, ó, Romanos 8:1-2. Eu amo esse versículo. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado da morte. Então, a obra de Cristo, ela elimina a condenação. Quando você não cumpre aquilo que você prometeu para Deus, o que vem na sua mente? A condenação. E a condenação vem de quem? Do inimigo das nossas almas. Entendeu? Então, existem vários. Ó, a irmã Lucimara colaborou aqui com um versículo. Efésios 2:8 diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Exatamente. Então, vocês conseguem perceber, minhas irmãs, a profundidade e a capacitação que a palavra de Deus nos dá? Então, isso só nos motiva a cada dia mais buscar entendimento na palavra de Deus. Você agora que escreveu
que muitas vezes você tinha esse sentimento. Como você se sente agora? Você se sente amada? Você se sente acolhida? Você pode ter a certeza de que quando você falhar e você ir diante do Pai de novo, ele vai entender que é como se fosse a primeira vez que você está indo. Porque ele não te condena, ele não te julga, porque ele já te vê como uma pessoa santificada através de Jesus Cristo. O que isso traz para o seu coração? O que isso traz? Qual é o sentimento? Traz sentimento de libertação, sentimento de paz, sentimento de que agora você realmente, mesmo que você falhar, você vai entender que aquilo foi Deus que colocou no seu coração, mas que você está num processo até você conseguir. Tudo é um processo. Nós já aprendemos aqui em Gênesis que o Deus, ele é um Deus de ciclos. Ele trabalha na nossa vida por ciclos para nos santificar, para nos proteger, para nos abençoar. Escreve aqui nos comentários para mim o que essa breve introdução, que não estava aqui no script, mas que o Senhor me levou a comentar, né, traz para a sua vida. E nós já vamos entrar aqui em Gênesis. Nós estamos hoje, né, já no versículo 9, Gênesis 1, 9. E que diz assim, nós vamos dar um título para esse estudo, o seguinte: Deus nomeia, estabelecendo identidade e propósito. E diz assim o versículo 10. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento águas chamou mares. Olha só. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. Essa palavra, esse verbo aqui, chamou, no hebraico, ele significa mais do que simplesmente chamar. Ele denota o quê? Autoridade para nomear e dar propósito. Deus, ele tem autoridade para nomear e para dar propósito. Deus, ao chamar a porção seca de terra e os ajuntamentos de mares, não apenas identifica, mas define o papel de cada elemento em sua criação. Por exemplo, a terra vai ser um lugar de estabilidade, base para quê? Para o crescimento e para a vida. Já os mares, eles simbolizam o quê? Força, poder, mas com o quê? Com limites definidos por Deus. Olha só, muitas vezes, olha só, Deus deu uma identidade aqui para a terra, Deus deu uma identidade para os mares. Qual é a identidade da terra, Angelita? Um lugar firme. Quando nós estamos em terra, nós nos sentimos firmes, não é mesmo? Nós nos sentimos estáveis. Nós nos sentimos ali num lugar que o meu pé tá firme ali. Estabilidade, né? E é um lugar também que Deus estabeleceu para crescimento. Sem a terra, como que haveria plantação? Sem a terra, aonde nós iríamos pisar? Nós iríamos flutuar? Nós iríamos ficar aí flutuando? Então, Deus dá uma identidade para a terra. E Deus dá uma identidade para o mar. Você já viu a força do mar? Você já viu como ele tá, quando ele tá agitado, a gente vê a força daquilo? Mas quando nós olhamos para o mar, nós podemos ver ali o poder e a força de Deus. Porque mesmo ele tendo toda aquela força, quem o controla é o Senhor. Deus colocou um limite, nós já conversamos sobre isso, já vimos os versículos aqui que fala que Deus limitou o mar. Quem sabia disso? Quem guardou isso? Deus, ele colocou o limite, o mar só pode ir até onde Deus limitou ele. Deus criou uma linha ali, você pode vir só até aqui. Então, cada informação dessa nos faz perceber o quanto Deus é poderoso, o quanto Deus é soberano. Mas olha só, quando a gente entende isso, que Deus, quando Deus nomeia, ele traz uma identidade e um propósito, nós resolvemos um problema grande que a gente tem na nossa vida. Qual que é esse problema, Angelita? É a falta da nossa identidade. Quantas vezes nós vivemos sem saber quem realmente nós somos? Quantas vezes nós permitimos que circunstâncias, que falhas ou opiniões alheias definam nossa identidade?
Você pode sentir que é como as águas antes de Deus agir, essas águas espalhadas sem forma e sem direção? Talvez você se sinta assim hoje. Talvez você se sinta toda ali sem saber quem você é, sem saber o poder que Deus colocou dentro de você para agir, para pensar, para se comportar, para ser usada por Deus para abençoar outras vidas. Talvez você tenha acreditado em tantas mentiras até hoje. Às vezes você tem falado para você mesma: eu não sou suficiente, eu não tenho valor, minha vida não tem propósito. Quantas vezes você já se sentiu assim? Quantas vezes você já até declarou isso, né? Você já até declarou isso. Mas hoje Deus tem uma solução para você. Hoje Deus quer que você permita que Ele nomeie você. Ele quer que você permita, que você aceite o que Ele diz a seu respeito na palavra dele. Eu quero te dar só 3 coisas aqui, mas existem milhões e existem várias. Olha só, a Dri teve que sair. Vai com Deus, Dri. Deus abençoe. Depois você ouve. Ela escreveu aqui que depois ouve. Então eu vou te dar 3. Anota esses versículos. A Bíblia diz que o próprio Deus, ele diz que nós somos dele. Nós somos do Senhor. Lá em Isaías 43:1 diz assim: mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e te firmou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Eu te chamei pelo teu nome. Tu és meu. Uau! Mas Angelita, ele está falando aí para Jacó. Minhas irmãs, nós somos dessa descendência. Nós estamos interligados com esse povo lá atrás que foi levantado por Deus, que foi escolhido por Deus para revelar Deus aqui para a humanidade. Através da inspiração do Espírito Santo, Deus falou que através de Abraão todas as outras gerações seriam abençoadas. Isso é promessa para nós. Então, quando ele está dizendo aqui para Jacó, é a mesma coisa que ele está falando para nós. Olha, Angelita, Deus te criou. Ó, Angelita, ele que te formou. Ó, Angelita, não temas, porque eu te remi. Eu te chamei pelo nome, por isso que você está aqui. Isso é a graça. Nós não estamos aqui porque nós escolhemos, não, minhas irmãs. Nós estamos aqui pela graça do Senhor. Então, ele declara: eu chamei você pelo teu nome. Tu és meu. Eu quero que você, eu vou postar aqui esses versículos, e todas as vezes que você duvidar de alguma coisa, substitua Isaías 43:1, todo o nome de Jacó e Israel, substitua pelo teu nome. Você vai ver. Romanos também, 8:38 e 39, fala assim: porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus. Uau, que declaração! Nada pode separar você do amor de Deus. Sabe por quê? Porque ele está firmado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o amor de Deus por mim e por você, ele não está baseado nas nossas falhas. Ele está baseado em Jesus. Então, você consegue perceber que todo o centro do evangelho é Jesus? E por isso nós precisamos que Jesus seja o centro da nossa vida. Outro versículo: eu tenho um propósito para você. Deus fala, olha, Deus fala, você é meu, você é amado. E eu tenho um propósito para você. Lá em Jeremias 29:11 fala, porque eu sei, quem sabe? O Senhor. Eu sei os pensamentos que penso sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para nos dar um fim que espereis. Tem outra versão que fala, pensamentos de paz e pensamento de paz e não de mal, pensamento de esperança e de um futuro.
Então, por exemplo, quando eu falho, e aí eu mesmo deduzo que o Senhor ficou irado comigo, que o Senhor ficou bravo comigo, eu estou contradizendo esse versículo aqui. Porque os pensamentos do Senhor a meu respeito e a seu respeito são pensamentos de paz, são pensamentos de fazer bem e não mal, são pensamentos de fazer a gente prosperar e de ter um futuro promissor. Desculpa. Fez sentido para vocês? Fez sentido para vocês? Coloca aqui para mim, se vocês estão entendendo o que Deus quer falar com você hoje. Amém? Tá fazendo sentido? Escreve aqui para mim, minhas irmãs. Quem puder, tá? Eu sei que tem pessoas que estão indo pro trabalho e não pode. Então, olha só. Vamos continuar. Então, qual que é a pergunta que fica para nós aqui hoje? Quais são as áreas da nossa vida? Preste bastante atenção. Quais são as áreas da nossa vida que nós ainda estamos sem nome? Como assim, Angelita? Será que eu e você temos permitido que Deus defina quem nós somos e o que Ele quer para a nossa vida? Ou será que nós mesmas estamos sendo enganadas pelo nosso entendimento, Vou deixar a pergunta aqui, ó. Quais as áreas das nossas vidas ainda estão sem nomes? Será que nós temos permitido que Deus defina quem nós somos? Ou será que nós é que estamos definindo quem nós somos? Será que nós estamos buscando o que Deus quer que nós entendamos? Ou será que nós estamos caindo na mentira da nossa carne e na mentira do inimigo? Então, essa é a pergunta hoje para você e para mim, minha irmã. Pergunte ao Senhor quais são as áreas, Deus, que estão sem nomes ainda na minha vida. Quais são as áreas que eu preciso dar um nome, um propósito? Porque, ai, Angelita, mas tem área que tá um caos. Minhas irmãs, é no caos que Deus trabalha na nossa vida. É o caos que Deus quer organizar. É o caos que Deus quer nomear. É o caos que Deus quer nos dar as maiores lições da nossa vida. Porque se não for no caos, não for na dor, a gente fica muito extraída. Quando a gente tá sem provação, quando a gente tá sem ali desafios, a gente se acomoda. A gente se acomoda demais e a gente não cresce. A gente não cresce. Entendeu? Então, segundo ponto que a gente aprende aqui é com Gênesis 1:9. O primeiro a gente aprendeu que Deus nomeia, estabelecendo identidade e propósito, né? Guarda bem isso. Primeiro ponto que a gente tira de lição aqui de Gênesis 1:10 é que Deus nomeia, estabelecendo identidade e propósito, certo? Segundo, Deus organiza, colocando ordem no caos. Irmãs, vocês conseguem perceber que o tempo todo o livro de Gênesis está nos trazendo isso, que Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus de organização, Deus é um Deus que coloca ordem no caos. E nós precisamos frisar muito isso, essa lição que Gênesis está nos ensinando, porque todo lugar da nossa vida que está sem ordem, nós precisamos pedir ao Senhor que organize. Nós precisamos pedir a intervenção do Senhor. Então, aqui, qual que foi a ordem que Deus deu? Ao ajuntamento das águas, ele chamou mares. Nós já pensamos naquele caos que existia ali na criação. Estava tudo misturado. Água do céu, água da terra, estava tudo misturado. E Deus, por uma só palavra, uma só ordem, ele fala, ajunta essas águas num só lugar. Olha só a autoridade e a soberania de Deus em controlar água. Meus irmãos, você consegue controlar a água? Coloca aí na sua mão um monte de água. O que vai acontecer? Ela vai vazar. É esse Deus que é o nosso Deus.
E às vezes a gente pensa que é um simples fato controlar a água. Mas esse exemplo que eu dei é muito simples, mas é muito profundo. Põe água aí na sua mão. Vê se você consegue controlar. Deus, ele é soberano, ele controla todas as coisas. Então, antes dessa ação de Deus aqui, as águas estavam o quê? Espalhadas, cobrindo tudo, impedindo que a terra firme surgisse. A palavra em hebraico usada aqui para ajuntamento, que também significa esperança, olha só, ajuntamento que significa esperança no hebraico, é o peso da palavra. Então, ao reunir as águas em um só lugar, Deus traz ordem ao caos e revela o que estava escondido, que era a terra firme. Então, organizar não é apenas separar, mas é dar estrutura, dar propósito. Outra coisa, limitar, que Deus fez aqui, Deus estabelece limites claros, definindo cada elemento, definindo onde cada elemento pertence. Então, olha só a organização do Senhor. Mas muitas vezes, por não entendermos isso, que é Deus que organiza, que é Deus que faz, nós tentamos organizar a nossa vida. E aí a gente começa a colocar mais desordem ainda na nossa vida. Quantas vezes nas nossas vidas, né, elas refletem essas águas aqui antes de Deus agir? Tá tudo escuro, a gente ali, na área, vamos analisar um ponto, na área da nossa mente. Quantas vezes nós ficamos com pensamentos dispersos? Quantas vezes nós ficamos ansiosas? Nós ficamos com medo que paralisa a gente? Quantas vezes a nossa mente, ela está como essas águas, tudo misturada. Ela está como essas águas, tudo que a gente não consegue ver nada. A gente não consegue ver a firmeza, não consegue ver a terra seca. Quantas vezes nas nossas emoções oscilando o tempo todo. A gente tem falta de controle sobre os nossos sentimentos. A gente que define, minhas irmãs, o nosso sentimento. Nossa, Angelita, agora você foi demais. Como que eu defino o meu sentimento? Sim, se você conseguir entender que a sua mente é você que tem que controlar, Provérbios 23, 7, assim como você imagina na sua mente, você se torna. Então é você que tem que estabelecer ali os pensamentos. A Bíblia tem um padrão de pensamento. Tudo que for puro, tudo que for honesto, tudo que for verdadeiro, tudo que for de boa fama, que isso ocupe o pensamento de vocês. Mas nós preferimos não obedecer a palavra. E nós deixamos pensamentos turbulentos entrar na nossa mente. A gente não confessa que a gente está descumprindo esse princípio da palavra. E aí o que acontece? A gente entra no looping, que a gente vai parar onde? Lá na depressão. Então, nós precisamos. Como que eu faço isso na prática, Angelita? Comece a ter prioridade. Comece a educar a sua mente. Comece a organizar a tua mente alinhada conforme a palavra de Deus. Quando a gente tem falta de prioridade, né? O que é importante para você? É aquilo que controla o seu corpo, que é a sua mente? Então precisa cuidar da mente, minhas irmãs. Se a nossa prioridade é aquilo que nos controla, que é a nossa mente, nós precisamos cuidar da nossa mente. Nós precisamos ter organização. Organizar a nossa casa, o nosso armário, o nosso guarda-roupa, a nossa escrivania. Organização. Eu já tenho falado aqui muitas vezes que a desordem, a desorganização, ela só mostra como a gente está por dentro. Ela só mostra o nosso estado interior. A gente não consegue ser obediente. Quantas vezes a gente não consegue ser obediente nem num cardápio, minhas irmãs? Nem na explicação de um cardápio. Isso é desorganização, é falta de atenção, é falta de cuidado. É assim, qualquer coisa serve para mim. Então, nós precisamos, de fato, parar, respirar, cuidar de nós. É nossa responsabilidade cuidar de nós. Amém? Também organizar os nossos relacionamentos. Tem relacionamentos que são tóxicos, né?
A Bíblia diz: as más companhias corrompem os bons costumes. Existem pessoas que não querem compromisso com o Senhor. Existem pessoas que, por mais que a palavra está entrando, não querem obedecer o Senhor. Então, essas pessoas, elas ainda não entenderam o senhorio de Jesus sobre a vida delas. E existem pessoas também que já entenderam e que por estarem tão atrofiadas, a mente tão atrofiadas, nesses maus hábitos que elas tinham, vão precisar de ajuda de um profissional de saúde. Vão precisar de um psicólogo, de um psiquiatra. E assim ela vai, só essa atitude dela de procurar essa ajuda, já é um símbolo que ela quer saber de organização na vida dela. Mas aí, por exemplo, ela sabe, né, que tá precisando de ajuda, mas não se ajuda, então o que que isso significa? Que ela não quer sair daquele estado. E isso é um pecado, né? Porque Deus, ele quer colocar em ordem todas as coisas. Então, toda desordem, ela nos impede de enxergar as soluções de Deus, que Deus quer revelar. Então, qual que é a solução aqui então, Angelita? Permita que Deus organize as suas águas, minhas irmãs. Quando Deus organiza, ele traz paz, ele traz clareza. Assim como ele reuniu essas águas, ele pode reunir os seus pensamentos dispersos e dar foco para sua mente. Declare para ele em voz alta esse pecado. Angelita, por que eu tenho que declarar em voz alta? Nós já temos falado disso. E o Senhor tem me revelado isso nesse período de jejum que eu estou fazendo. Eu não declarava os meus pecados em voz alta. Eu falava os meus pecados, muito raras vezes eu declarava, muito rara. Mas o Senhor me ensinou que eu preciso declarar o meu pecado em voz alta ali fechada no meu quarto no secreto com o Senhor. Mas por que, Angelita? Porque Deus, ele já sabe, não sabe o que eu vou declarar? Aonde eu pequei, ele já sabe. Por que eu tenho que declarar em voz alta então? Porque a Bíblia diz assim: submetei-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Deus me ensinou que quando eu me submeto a ele, confessando o meu pecado, a purificação do meu pecado, e ele me ajuda a abandonar o pecado, só que também eu recebo a promessa de que o diabo vai fugir de mim. Porque ali, quando eu estou declarando, quem está escutando é o inimigo. Por que o inimigo, Angelita? Porque ele anda ao nosso derredor. E não precisa ficar com medo do inimigo, porque Deus, ele coloca anjos nos protegendo, tá? O inimigo, ele não pode nos tocar se a gente não der a brecha para ele entrar. A Bíblia fala assim, ó: irai, mas não pequei. Não dei lugar ao diabo. Então, a Bíblia é muito clara que muitas vezes nós mesmas damos lugar ao diabo. Entenderam? Então, deixa Deus ajudar você a estabelecer as prioridades. Pergunte ao Senhor: Senhor, o que é prioridade na minha vida? O que eu preciso olhar de mais perto? O que eu preciso aprender? Elimina da sua vida o que não é essencial. Elimina da sua vida aquilo que não te traz edificação, que não te traz propósito. Elimina quem te suga, quem fica tomando o seu tempo, entendeu? Elimina da sua vida. Defina também limites saudáveis em seus relacionamentos, nos seus trabalhos e nas suas emoções, né? Então a pergunta hoje é: quais as áreas da nossa vida que nós precisamos de organização e limites definidos por Deus? Amém? E o terceiro e último ponto que a gente vai ver aqui hoje é o quê? Que Deus declara, vendo e validando a sua vontade. Olha só: e viu Deus que era bom. Essa palavra aqui, para bom, ela significa mais do que agradável. Ela indica algo funcional, completo, alinhado ao propósito de Deus. Quando Deus declara que algo é bom, ele está afirmando que está em conformidade com a sua vontade perfeita. Então, o que Deus fez aqui? Deus inspecionou. Deus, ele examinou ali o que ele criou, garantindo que está no lugar certo. Olha só, ele inspecionou: olha, peraí, eu coloquei água do mar ali.
e aquilo ficou muito bom. Eu coloquei ali o firmamento da terra aqui e ele validou isso. Deus declara o que foi feito, mostrando que é possível encontrar bondade mesmo no meio do processo, né? Mesmo no meio do processo. Então, muitas vezes o nosso problema aqui é que a gente se sente o quê? Insuficiente, né? Muitas vezes nós olhamos para a nossa vida e só enxergamos a nossa falha. Quem aqui só consegue enxergar a sua falha? Quem aqui não consegue enxergar ali o que é bom? Por exemplo, você é a imagem e semelhança de Deus, então você é muito bom, você é muito boa. Mas quem aqui tem ainda esses sentimentos, né? De que, olha, nada tá funcionando, eu nunca vou ser suficiente, eu nunca vou conseguir, minha vida não é boa. Quem que tem aqui esses sentimentos? Então, esses pensamentos, minhas irmãs, eles só nos levam ao desespero e à falta de esperança. Mas Deus, ele olha para você com propósito e ele declara: é bom. Você é boa. Você foi feita à minha imagem e semelhança. Só me permita cuidar de você. Só me permita colocar em ordem aquilo que precisa ser colocado. Só me permita colocar dentro de você a organização que você precisa. Então, veja a sua vida com os olhos de Deus, minhas irmãs. Ore assim: Senhor, me faça ser a minha vida com os olhos, me faça ver a minha vida com os olhos do Senhor. Me faça ver os meus problemas com os olhos do Senhor. Me faça ver os meus desafios com os olhos do Senhor. Mesmo que você ainda esteja no processo, minha irmã, confie que Deus está transformando esse caos da sua vida em algo bom. Ele não termina nada pela metade. Ele não termina nada pela metade. O que ele começou, ele vai completar. Isso é promessa, tá lá em Filipenses 1:6. Aquele que começou a boa obra em nós, ele vai completar. Então você consegue ver a bondade de Deus em sua vida, mesmo que ainda esteja no meio do processo? Quantos livramentos o Senhor te deu? Quanto cuidado o Senhor tem tido com a sua vida? Quantas vezes nós passamos por apertos e o Senhor traz a provisão sem a gente perceber, sem a gente pedir. Às vezes a gente está ali só no nosso cantinho chorando e Deus traz a nossa provisão. Às vezes não tem nada dentro da nossa geladeira, mas Deus toca no coração de um, de outro e leva ali o mantimento para nós. Isso é o quê? Isso é amor, isso é cuidado, isso é graça do Senhor. Então, Angelita, quais são as aplicações práticas, né, que eu tenho, né, para que Deus transforme a minha vida hoje? Primeiro ponto, minhas irmãs, entregue as suas águas, as suas áreas sem nome para o Senhor. Peça a Deus para nomear o que você tem dúvida, o que você tem medo, o que você tem incerteza. Diga para o Senhor: Senhor, defina a minha identidade e traz clareza às áreas confusas da minha vida. Segundo ponto, organize o caos. Peça para Deus te ajudar a identificar áreas desordenadas da sua vida e entregue elas para Deus. Ore: Deus, ajunta minhas águas e traz estabilidade na minha vida. Não me deixa mais assim instável. Não me deixa cair em qualquer ansiedade. Não me deixa cair em qualquer tristeza. Pai, o Senhor é um Deus de alegria, de paz. O Senhor é um Deus de amor. Eu quero viver segundo o teu propósito. Pratique, minhas irmãs, ações concretas, como reorganiza a sua rotina. Coloca ali faz agenda para você. Isso vai te fazer se sentir importante. Ai, Angelita, mas eu tenho agenda só lá do meu trabalho. Tá vendo como você se deixa sempre para segundo plano? Agenda. Olha, eu vou acordar tal hora, vou fazer o quê? Vou orar. A minha agenda é assim: acorda, orar. Segunda coisa, cuidar do meu corpo. Fazer um exercício, fazer alguma coisa ali eu tenho que fazer. Tomar minha água, tomar meus suplementos.
Terceira coisa, estudar a palavra. Essa é a minha agenda, tá? Estudar a palavra. Quarta coisa. A quarta coisa vai ser a minha agenda do dia. Por exemplo, o meu trabalho aqui do Emagreça com a Bíblia, onde eu tenho que dar assessoria com as meninas. Aí depois eu vou para a loja, onde que a gente trabalha ali também. Nós temos a loja de carro aqui no Japão, onde a gente trabalha. E ali eu tenho que desenvolver o meu papel ali, entendeu? Então, a gente precisa organizar, precisamos de agenda. Aí quando eu chego, como que é, Angelita? Vou fazer preparar o almoço pro meu marido. Eu também preparo o café da manhã dele antes de eu vir pra cá. Já tá preparadinho lá embaixo, né? O cuidado, a gente tem que ter as nossas responsabilidades, minhas irmãs, com os nossos entes queridos, né? E depois, na hora que eu chego, o que eu faço? Eu venho estudar a palavra, essa palavra que eu venho aqui compartilhar com vocês, eu já tô estudando ela. Eu já tô estudando ela desde ontem. Hoje já é a segunda vez que eu tô pensando nela. Entendeu? Então, depois que eu penso nela, ontem eu tava lá na massagem, era 9 horas, meu despertador tocou. Eu até pedi pra ela olhar. Olha aqui, Cleide, o que tá escrito aqui? Aí tava escrito assim, falar com Deus. Eu tenho meu horário de falar com Deus. Tanto a hora que eu acordo, quanto a hora que eu vou dormir. Fora que eu falo com ele o dia inteiro. O que é isso? Compromisso. É comprometimento. Deus está na minha agenda. Deus está na minha agenda como prioridade. E na sua agenda? Deus está na sua agenda? Você coloca despertar ali o relógio da hora que você vai falar com Deus? Ou qualquer coisa te dispersa? Ontem eu não consegui entrar no horário lá. Eu já pedi perdão para Deus lá mesmo. Senhor, me perdoa. Mas a hora que eu chegar eu vou falar com você. E eu falei com o Senhor ontem. Me atrasei um pouco na hora de eu dormir, mas eu falei com o Senhor. Entendeu? Então, é ação concreta, é reorganizar, tá bom? Segundo ponto. Terceiro ponto, confiar na bondade de Deus. Deus é bom o tempo todo, minhas irmãs. Se Deus está trabalhando na nossa vida, tudo será bom. Vamos mudar o nosso olhar. A Bíblia diz que os nossos olhos são a candeia do nosso corpo. O que significa isso, Angelita? Aquilo que a gente vê, como a gente vê cada situação, é como vai ser a nossa vida. Se a gente vê cada situação como algo ruim, a nossa vida toda vai ser ruim. Mas se a gente vê a nossa vida como algo que Deus está no controle, trabalhando a todo tempo, a gente não vai ter mais esse problema. Amém? Então, hoje eu quero deixar uma tarefinha. Liste 3 coisas pela qual você é grata hoje. Eu quero que você coloque aqui no chat para mim. 3 coisas que você é grata hoje. Vamos ver se você encontra gratidão aqui na sua vida. 3 coisas. Vamos lá. Comece a escrever aqui que eu quero ler depois. 3 coisas, quem puder, né? Comece a escrever aqui. 3 coisas que você é grata hoje. Reconhecendo a bondade de Deus em meio às lutas, né? Reconheça a bondade de Deus em meio às lutas. Amém. A Ti já escreveu pela minha família, pelo meu lar e por minha vida. Amém, Ti. Mas, meninas, procuram refletir. Porque muitas vezes a gente coloca as mesmas coisas. Reflita do que você é grata na sua vida, por você, por você. A gente é grato pela família, pelo nosso lar, mas por você. Quais as ações concretas que Deus tem feito na sua vida que você é grata a Deus? Você é grata a Deus por você estar aqui estudando a palavra? Essa palavra está edificando? Então, sou grata a Deus por eu estar aprendendo a palavra. Eu sou grata a Deus porque eu tenho vencido os meus desafios. Eu sou grata a Deus porque eu ainda não venci meu desafio, mas eu vou vencer. Agora eu entendi que eu vou vencer. Porque é Ele que realiza em mim o que Ele... Eu quero que vocês peguem o estudo e apliquem. Não fique naquela mesmice. Não fique nas mesmas orações. Nós precisamos crescer, minhas irmãs. Nós precisamos aplicar o estudo da palavra. Porque senão a gente volta a nossa mente para todos os costumes antigos que a gente tinha. Então, nós precisamos entender a palavra e aplicar. Então, diante dessa palavra que você aprendeu hoje, olha só, o que você aprendeu hoje, Angelita? O que eu aprendi? Nós falamos de 3 temas aqui. Nós aprendemos sobre identidade e propósito.
Nós aprendemos sobre o quê? Sobre que Deus coloca ordem no caos e sobre que Deus, ele valida a sua bondade. Então, olha só, nós precisamos aprender a colocar em prática o que nós aprendemos, né? A Cleide escreveu, pela minha vida, o respirar, pela minha saúde e pelo meu trabalho. Amém. Sou grata ao Senhor por me capacitar e a preservar e levar vida para o Senhor. Sou grata pelo Senhor me capacitar e preservar. Não. Sou grata pelo Senhor me capacitar a preservar e levar vida para o Senhor. Amém. Fabiola, Deus abençoe. Agora que eu entendi. Sou grata por Deus colocar pessoas como você para me ajudar na caminhada com Deus. Amém, Cleide. Louvado seja Deus. Hoje estava indo para a igreja e encontrei uma irmã indo o culto e ela mora longe da igreja. Amém. Glória a Deus. A Bruninha. Sou grata pela provisão do Senhor na minha vida. Sou grata pela segunda herança que o Senhor me deu e sou grata pela sabedoria que o Senhor me concede a cada dia. Amém. Glória a Deus. Sou grata por ser instrumento. Amém. Ter acordado, irmã Polônia, ter acordado, ter conseguido levantar, por eu cuidar da minha casa e por ter vontade de fazer o estudo com vocês. Amém, irmã Polônia. Glória a Deus. A ti de novo, a minha família para mim são como presente que Deus me deu. Sou extremamente grata a Ele por isso. Também agradeço a Deus por Ele não ter desistido de mim, me dar a oportunidade de estudar mais a sua palavra. Eu sou grata por Ele me guiar de acordo com a vontade dEle. Glória a Deus. Isso aí, minhas irmãs. É a gente pensar mesmo e ter a gratidão do fundo do nosso coração. Amém? Então, nós vamos concluir esse estudo, né, de Gênesis 1:10, né, sabendo que Deus, ele nomeia, ele nos dá propósito, ele nos dá identidade, ele organiza, ele declara a sua bondade. Deus, aqui em Gênesis 1:10, nos mostra que Deus não apenas cria, mas ele organiza, ele nomeia, ele declara a sua bondade. Ele deseja fazer o mesmo em nossas vidas hoje. Não importa o quão caótico ou sem forma a nossa vida pareça. Deus quer nos dar identidade, organizar o caos e ajudar-nos a enxergar a sua bondade. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós te louvamos e te agradecemos por mais esse estudo. Nós te louvamos e te agradecemos pelo entendimento que o Senhor tem nos dado da tua palavra. Nós queremos colocar, Pai, hoje, diante do Senhor, todas as águas turbulentas da nossa vida. Nós queremos colocar as águas turbulentas que estão no nosso pensamento, as águas turbulentas que estão no nosso comportamento, que estão no nosso coração, que estão nas nossas palavras, que estão nas nossas atitudes, nas nossas ações, que estão nos nossos olhos, Pai. Quantas vezes não conseguimos enxergar a tua bondade? Quantas vezes não conseguimos enxergar a sua ação o tempo todo na nossa vida? Mas, Pai, nesse momento nós confessamos o nosso pecado. Nós confessamos que nós não queremos ficar mais, Pai, nessa depressão, nessa ansiedade. Nós não queremos ficar mais, Pai, nessa desorganização. Por favor, Pai, traga nome às nossas dúvidas, traga nome aos nossos anseios, traga nome, Pai, a cada coisa que tem nos tirado da tua presença e nos ajuda a discernir o que é pecado, o que é desordem mesmo que nós precisamos organizar e o que tem vindo, Pai, do inimigo. Nos ajuda a discernir, Pai. Nos ajuda a perceber, Senhor, que o Senhor está no controle de todas as coisas, que é o Senhor quem coloca em nós tanto querer quanto realizar. Senhor, nos dá firmeza, Senhor, na tua palavra. Se revela para nós, Pai, a cada dia, como o nosso Deus maravilhoso, como aquele que enviou seu Filho amado, Jesus Cristo, para pagar todos os nossos pecados. E nós estamos aqui, Pai, diante da tua presença, para declarar
que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o nosso Pai, que o Senhor Jesus é o nosso Redentor, que pela tua bondade, o teu plano redentor nos remiu, nos tirou daquele estado de pecado e nos trouxe hoje para a luz do Senhor. Pai, obrigado. Nós só temos gratidão ao nosso coração pela tua bondade, pela tua graça, porque nós sabemos que não vem de nós isso. Isso é graça do Senhor, é um favor imerecido. Pai, tira todas os sofismas que o diabo tem colocado na nossa mente, que caia por terra agora em nome de Jesus, que nós possamos ter ouvido para ouvir somente a tua voz, Pai, que o Senhor bloqueie, Senhor, a voz do inimigo na nossa mente, que o Senhor bloqueie, Senhor, a voz do inimigo no nosso comportamento, Pai, em nome de Jesus, bloqueia, Senhor. Paralise, Senhor, o inimigo das nossas almas. Nos ajuda a ser obedientes a Ti. Nos ajuda, Senhor, a cada dia mais nos submeter ao Senhor. E nos conceda a promessa de que o diabo, a partir de agora, Pai, ele vai fugir de nós. Ele vai fugir da nossa casa. Ele vai fugir da nossa família. Ele vai fugir de tudo que ele tem atuado, Pai. Porque nós nos submetemos ao Senhor. Nós estamos rendidas ao Senhor. Nós queremos confessar todos os nossos pecados ao Senhor. Por isso nós pedimos ao Senhor que traga luz. Como o Senhor declarou aqui em Gênesis, haja luz. Que haja luz nos nossos pecados, Pai. Para que nós possamos identificar, nos arrepender, confessar, sermos perdoados e sermos purificados do nosso pecado. Pai, eu oro assim, agradecida, crendo que o Senhor já está realizando muito mais coisas do que nós podemos imaginar. Nós sabemos que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. E nós sabemos que todas as coisas cooperam o bem para daqueles que te amam segundo o teu propósito. Pai, eu oro assim, agradecida no nome de Jesus. Amém. E agora eu quero falar com você aqui do YouTube. Se você chegou até aqui e escutou essa mensagem, se a sua vida tem sido desorganizada, se a sua vida está com águas turbulentas, se a sua vida está em desordem, eu quero convidar você hoje a chamar o Senhor Jesus para morar na sua vida, para ser o Senhor e Salvador da sua vida. E, a partir de hoje, deixar o Senhor organizar a sua vida, deixar o Senhor organizar a sua mente, deixar o Senhor organizar a sua alma, salvar a sua alma. Então eu quero te convidar. Como que eu faço isso, Angelita? Chama Ele, ora, dobra os seus joelhos e fala, Senhor, eu quero o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. Eu não consigo me organizar. Eu não consigo colocar em ordem a minha vida. Meus pensamentos estão turbulentos. Minhas emoções estão desorganizadas. Minha mente está confusa. Meu coração está apertado. Meu coração está triste. Organiza, Senhor Jesus. Seja o Senhor da minha vida. Organiza tudo na minha vida. Eu entrego a minha vida para o Senhor hoje. E se você decidir fazer isso, conte aqui para nós nos comentários. Fale para nós a cidade que você está falando, o seu nome. E conta pra gente o sentimento que você teve quando você fez essa oração. E nós vamos te responder, nós vamos ficar muito felizes em também continuar orando por você, para que Deus desenvolva em você a salvação. Amém? E eu quero agora, meninas, que alguém abra aqui o microfone e fale comigo o que você tirou para você desse estudo, o que edificou você. Valeu a pena você ficar aqui essa 1 hora estudando a palavra? Acrescentou no seu entendimento, no seu conhecimento? O que acrescentou no seu conhecimento? Pode abrir o microfone quem quiser e contar aqui para nós, por favor. Amém? Tem alguém aí que quer falar? Oi. Pode falar, irmã Polônia. Oi, Angelita. Pode falar, minha irmã. A minha internet está ruim, mas eu vou falar rápido. Fale, meu amor. Eu entendi tudo que você falou no estudo, e principalmente sobre a organização. Eu estou muito desorganizada e essa palavra me preencheu muito. Muito, muito. Amém. O que eu mais faço na minha vida é tentar organizar essa turbulência que está dentro de mim.
Amém. Louvado seja Deus. E você entrega para o Senhor vai te ajudar. Amém? Nós estamos em oração pela tua vida, viu, minha irmã? Deus abençoe. Muito obrigada a todos. Amém. Fica com Deus. Amém. Fabiola, você tinha aberto o microfone? Você deseja falar, minha irmã? Eu quero falar que me edificou muito. Foi maravilhoso esse estudo. E sobre a organização também tem me tocado muito também. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus por essa palavra, glória a Deus pela sua vida. Sou muito grata pela tua vida, Gê. Amém. E por cada mulher aqui, que a gente aprende muito com cada uma. E é muito edificante. Amém. Eu agradeço a Deus. Amém, minha irmã. Amém. Glória a Deus. Obrigada pela sua participação. Amém. Alguém mais deseja falar alguma coisa? Ninguém? Então, vamos encerrar nosso estudo. Eu gostaria que você compartilhasse depois aqui, né, nos comentários, o que a palavra de Deus, né, tem trazido para sua vida, trazido para sua alma, para sua família, né? E quais as mudanças que o Senhor tem causado na sua vida através do estudo da palavra. Amém? Que Deus abençoe vocês. Amanhã nós estaremos aqui 7h30. Desculpa, hoje nós passamos aqui 10 minutos. Nosso intuito é fazer em 1 hora. Mas como nós tivemos uma introdução um pouquinho diferente hoje que o Senhor trouxe ao meu coração, nós passamos um pouquinho, tá bom? Deus abençoe sua vida. Podem sair. Que Deus seja conosco a todo tempo, em todo momento. Em nome de Jesus.